sempre visualizei, sempre quis coisas grandes. Então, eu olhei e falei, poxa, eu quero fazer meu mestrado, eu quero numa grande instituição. Eu não quero, né, Claro. numa qualquer... Eu tenho oportunidade, eu posso Sim. fazer. Então, eu visualizei uma coisa grande. Poxa, se eu tenho oportunidade de fazer faculdade de graça, por que eu vou pagar? Não, eu quero aquilo que eu tenho por direito e eu vou me esforçar para isso, eu vou me dedicar o quanto for preciso, né? E, poxa, eu acho legal a gente falar aqui sobre as grandes oportunidades que a gente tem na questão do mestrado, doutorado, como acho que muitos estudantes, né, acompanham você. Então, dentro do mestrado e do doutorado, nós temos a oportunidade, pode ser feito aqui no Brasil, pode ser feito fora do Brasil. E para quem não sabe, olha só que interessante, o mestrado e doutorado, né, você não paga, pelo contrário, você recebe uma bolsa para estudar, né? Você recebe um valor, tem as bolsas de fomentos, né? Da FAPESP, CAPES, né? E você recebe essa bolsa. Na minha época, eu tinha que ter dedicação exclusiva ao mestrado, então não podia trabalhar em outra instituição, porque eu tinha que ter a minha dedicação exclusiva. Hoje mudou um pouco essas regras e, na verdade, isso é extremamente legal. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Por quê? É importante que você também trabalhe enquanto você está na sua vida acadêmica e eu vou explicar o porquê. Polêmica, hein, gente? Anota aí. Senta e vamos lá para as dicas que vamos ter agora para o mestrado e doutorado. Olha só, por que será que a gente tem que focar em trabalhar também, mesmo quando a gente está estudando? Eu sei que você se dedicar 100% para os estudos é extremamente gostoso, porque você vai ter só aquele tempo para e o mestrado e doutorado exige muito, sim, né, de você. Só que depois que você se forma, o seu diploma de mestrado e doutorado, ele é extremamente importante, mas a tua experiência, ela vai ser tão importante tanto quanto o seu diploma, tá? Anota isso aí. Por quê? Assim que eu saí do mestrado, eu via que as grandes empresas, algumas já se interessaram por mim, mas algumas coisas que me impediram de entrar em alguns locais também foi a falta de experiência no mercado de trabalho. Mas por quê? Porque eu tinha que ter dedicação exclusiva ao mestrado, então eu não podia na época trabalhar, e isso conta muito. E eu entendo, as empresas às vezes elas falam, poxa, eu sei que ela tem um título de mestre numa instituição super reconhecida, mas a empresa às vezes ela quer saber como que você já foi em outro lugar trabalhando, então muitos deles entram em contato com uma outra empresa, né, para falar e tudo mais. Então é importante ter essa experiência. Então, hoje, um conselho que eu te dou, você que quer seguir a vida acadêmica, se puder, vai conciliando a sua vida acadêmica junto com o profissional. E tem mais, tá? Seja visionário. O que é isso? Seja visionário. Se você começou o teu mestrado, o teu doutorado em determinada área específica, já olha o lugar que você quer trabalhar, por exemplo. Poxa, se você começou o mestrado ou doutorado e você tem intenção de ser um professor acadêmico, você já tem isso bem definido, olhe já a universidade que você pretende dar aula, né? Então já tem essa visão. Então você vai olhar para essa faculdade e vai falar, poxa, se é uma faculdade federal e tudo mais, é um pouco mais difícil você fazer o que eu vou falar aqui. Mas se for uma universidade particular, olha só o que você pode fazer. Você pode se voluntariar para poder dar aulas lá. Eu não sabia disso, Nelson. Eu fui descobrir isso depois. Olha só, eu poderia já dar aulas, né? De forma voluntária, obviamente, mas eu ia adquirir a experiência. Então, terminando o mestrado, eu já teria o quê? A experiência junto com o meu diploma. Então, exatamente, então pode ser feito isso. Então, eu encontrei uma dificuldade, né, no mercado do trabalho assim que eu saí do mestrado, e isso é uma realidade que poucos falam, né, e eu acho interessante falar aqui, por causa dessa questão da experiência. Então, eu optei por fazer o concurso, né, e olha só, uma coisa interessante que até tínhamos conversado, né, sobre isso. Quando eu me inscrevi ali no concurso e tudo mais, eu vi que tinham vários, porque primeiro no concurso, isso eu tô falando do que eu fiz, né? Mas a grande maioria, assim, eles fazem a análise do seu currículo, das suas experiências, né? Então, é o famoso memorial, que eles vão ali avaliar a sua carreira e tudo mais. E aí, isso vai te dar uma pontuação. Então, eu vi que tinha vários professores na minha frente, porque eles tinham anos de carreira, né? E eles estavam na minha frente. Muitos deles não tinham o título de mestre,
né? Mas eu tinha o título de mestres, eles não tinham, mas eles estavam na minha frente justamente pelo fato, né, deles terem tido já muita experiência dando aula e tudo mais. Então, na prova, né, no memorial, na avaliação ali do currículo, eu fiquei um pouquinho atrás desses professores. E aí tem a segunda fase, que a segunda fase é a prova prática que você vai fazer, a prova didática que a gente fala, né, que você precisa dar uma aula, você é avaliada por uma banca, e aí tem toda a pontuação que precisa ser dada ali. Então, quando você vai prestar um concurso, outra dica muito especial para você que está assistindo, estude muito bem a sua banca. Você precisa saber, decore salteado, como que é aquela banca, como que eles costumam trabalhar. Pegue provas anteriores que foram aplicadas, porque esse foi o segundo concurso que eu passei, né? O seu primeiro concurso foi em gasoterapia, né? Que eu passei há alguns anos atrás, e na época foi a FUVEST, que foi a VUNESP, desculpa, a VUNESP que aplicou era a banca, né, desse concurso que eu participei. E eu fui estudar todas as provas anteriores da VUNESP, sentei, peguei e fui entender como que era a dinâmica deles. Então, uma dica muito importante para quem quer passar em concurso é isso, você tem que entender a sua banca, você tem que sentar, você tem que estudar pura e completamente o edital, você tem que saber de cor e salteado o que aquele edital tá te pedindo, porque você vai super bem preparado. Então, quando você sabe o que o edital ele tá te pedindo, você vai chegar lá muito confiante, sabendo o que você precisa fazer, né? E você vai gabaritar, que foi o meu caso, né? Eu estudei muito bem o edital. Eu falei, poxa, infelizmente, né, eu fiquei um pouquinho atrás pela questão, né, que esses profissionais, obviamente, eles têm mais experiência e tudo mais, eu tenho a minha titulação, mas agora é a minha chance de mostrar o meu potencial. Por mais que eu não tenha tido experiências, né, de anos dando aula, eu dei aula, mas não tanto quanto eles, eu vou mostrar agora, sim, o meu potencial no que eu posso, na oportunidade que está sendo me dada. Então, eu estudei muito o edital e eu sabia tudo que estava pedindo, eu fui muito bem preparada para cada detalhe. Então, eu lembro que na época eles davam, tipo, 20 pontos para a forma que você ia apresentar, 20 pontos para sua oratória, 20 pontos pelo o tema que você estava abordando, como que você estava abordando. Eu só sei que eu li tudo aquilo e fui com tudo aquilo gravado. O tempo também, eu tinha 15 minutos para dar uma aula, então não podia ultrapassar aquele tempo. Eu fiquei dando a aula na minha casa, né, estudando ali, fazendo isso para que eu pudesse chegar lá e cumprisse o meu horário. E aí, quando eu cheguei, eu fiz a minha prova didática e assim que eu terminei, a banca, ela ficou muito impressionada com tudo, porque eu tinha atingido absolutamente cada uma das pontuações. Então, fechando todos os pontos, você poderia atingir a pontuação de 100, e eu fechei com 100. E isso me fez de sair de 14ª candidata para primeira. Então, eu fiquei em primeiro lugar, né? E dentre aqueles professores que já tinham tido muita experiência, eram sim maravilhosos, mas quando a gente está falando de concurso, a gente está falando de regras, né? E elas precisam ser seguidas, e eu estudei muito bem essas regras e eu fui muito bem preparada para isso. Então, para você que tem interesse de prestar um concurso, essa é a dica ouro que eu deixo para você. Estude muito bem a sua banca e leve e entregue para eles aquilo que está sendo pedido no edital, porque aí não tem erro para você, né? E pro mestrado e doutorado, né? Você que pensa em fazer mestrado e doutorado, quer entrar para essa vida acadêmica, como que você faz? Pesquise as universidades que você tem interesse de entrar. Poxa, eu quero entrar na Unesp, na USP, ou numa universidade próxima da tua casa mesmo. Veja os pesquisadores que tem lá. E não tenha vergonha, entre em contato, chegue na universidade e fala, poxa, eu queria fazer uma reunião, né, com determinado pesquisador, se você já souber quem é. Senão você pergunta mesmo, né, vai na secretaria acadêmica, pergunta. E outra dica que eu dou, leia artigos científicos, e nos artigos científicos lá tem o nome, né, dos autores, está disponível o nome dos autores, e aí você pode pegar o nome deles e mandar um e-mail. Aí, poxa, aí às vezes a pessoa pensa, né, Nelson, vou mandar um e-mail e vou ficar aqui aguardando. Não, você tem que mandar vários e-mails, né, tem que ser diversos e-mails, tem que ter ali bastante foco. Encaminhe os e-mails,
e ali para diversas universidades aplica, né? Se você tem uma específica, você pode insistir um pouco mais nela, mas também não se prenda muito a isso. E depois de enviar esse e-mail, esse orientador, ele pode entrar em contato com você e ele vai te chamar para uma entrevista, e aí a partir dessa entrevista você vai conseguir entrar para essa vida acadêmica que é transformadora e incrível. E tem mais, né? Não precisa ser só no Brasil. Você pode aplicar para fora do Brasil também. Ou seja, você pode ler esses artigos científicos que na sua grande maioria eles são em inglês, né? Você pode ver e tem autores, né, de diversos locais. Você manda um e-mail também, eles vão entrar em contato com você, é a mesma coisa, você faz entrevista e você tem direito à bolsa, ou seja, você vai sair fora do Brasil com tudo pago, às vezes com hospedagem paga. Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela está agora na Itália, né, ela fez mestrado junto comigo e ela foi para lá, então você já consegue ir ganhando a bolsa, né, ali um salário para você se manter, né, tem locais que eles dão um valor para sua hospedagem também, então existe essa possibilidade dentro do meio acadêmico, né? Então, além de você não pagar, você ainda está recebendo para isso. E grandes universidades, grandes nomes. Eu tenho diversos amigos que estão fora do Brasil. Eu tenho uma amiga que está agora no Canadá, né? Eu tenho um outro amigo que está em Varsóvia. E ele chegou lá também dessa maneira. Ele mandou e-mail pro orientador de lá. O orientador de lá entrou em contato com ele. Eles fizeram uma entrevista e ele está lá agora fazendo o doutorado dele. Maravilha. Então, dentro da vida acadêmica tem todo esse universo que às vezes não é divulgado, né? E hoje aqui, com esse podcast incrível que você proporciona para as pessoas, esse conhecimento pode estar chegando até elas, para que elas saibam, né, como elas conseguem chegar lá também, porque Verdade. é possível. Com Verdade. certeza, eu sou prova viva disso e tem muitos outros exemplos maravilhosos. Maravilha, maravilha. Fantástico nessa explicação para vocês entenderem, né, como que é os procedimentos aí para você conseguir, né, ser aprovado no mestrado. Ela falou um pouco como ela foi aprovada, como a Aline foi aprovada para ser professora no Centro Paula Souza, né, no FATEC, ETEC. Eu acho que isso aí é muito importante. Então ela está mostrando aí que tem os caminhos certos a seguirem, né? Então você precisa buscar conhecimento e ela está Exato. passando, a Aline está passando conhecimentos extremamente importantes para nós. E para mim também saber, né? Para orientar os jovens, né? Que eu gosto de trabalhar com jovens.